Esse é o nosso encontro do dia 12 de novembro, da disciplina de Direito Penal 3. Vamos dar continuidade ao conteúdo, falando sobre os crimes inseridos no capítulo de que trata dos crimes de periclitação à vida e à saúde. Beleza. O primeiro dos delitos é o que está inserido, que está descrito no artigo 130 do Código Penal, que trata do crime de perigo de contágio venéreo. Antes de seguir, é bom lembrar essa diferença dos crimes entre crimes de perigo e crimes de dano. Os crimes de perigo são crimes de delitos previstos no Código Penal em legislação específica, quando previsto nestes, que o seu comportamento ele antecede. Acho que alguém fez menção no chat. Opa, foi Arilson. Boa noite, meu amigo. Eles antecedem o efetivo. Deixa eu só tirar. Pronto. Tirar aqui a câmera para poder o computador exibir melhor aqui. Vamos lá. Eles antecedem o efetivo dano a um dano lesivo. É como se fosse um degrau antes de alcançar uma evolução em uma conduta delitiva, mas que tivesse tal relevância à proteção, à tutela jurídica daquele comportamento prévio a uma conduta delitiva efetivamente lesiva, ou seja, uma conduta efetivamente danosa, que ela expõe a um risco tão limítrofe, um risco tão exacerbado de lesão objetiva a determinado bem jurídico, que até essa fumaça do dano, até essa sombra que paira sobre o evento resultado danoso de um delito mais grave, deve ser observada e deve ser reprimida ou prevista com uma determinada reprimenda, com uma determinada pena dentro do ordenamento jurídico penal. Então, o delito de perigo ele não vai depender do efetivo dano que se assenta sobre a conduta, mas basta que aquele autor, que aquele agente que será que será considerado um suposto autor de conduta delitiva, ele tenha produzido conduta que exporia a um dano desnecessário, irrelevante, a incolumidade física ou a saúde de outrem ou de certa coletividade. Bom, o primeiro que vem no sentido dessa previsibilidade legal do Código Penal é, como eu mencionei, está aí espelhado na tela, o artigo 130 do Código Penal, que menciona que expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber estar contaminado. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Olha como é sutil a questão do crime de perigo. Vamos dar uma olhada aqui no parágrafo 1º, que diz que se é intenção do agente transmitir a moléstia, pena reclusão de 1 a 4 anos. Já sobe bastante essa mínima, né? Se o agente tem intenção de transmitir a moléstia, se tem intenção de transmitir a doença, já a mínima do delito já sobe para a máxima. A mínima do delito qualificado já sobe já se equipara à pena máxima do delito na forma do caput. Então, vamos pensar aí, é uma doença venérea. Ninguém tem dúvida que seja doença venérea, por exemplo, gonorreia. É tratável, tem cura, tudo mais. Até bem comum. Deixa eu admitir aqui o colega. Então, se uma determinada pessoa relaciona-se sexualmente com outra com intenção de transmitir a moléstia, não estamos falando de efetiva transmissão. Percebem a sutileza da conduta? Eu não estou dizendo aqui que se determinado agente
relaciona sexualmente com outra, transmitindo a moléstia, transmitindo a doença venérea. Que o ato de transmitir, a efetiva transmissão, vai levar a conduta em princípio, para uma determinada lesão, né, para o delito de lesão. Tem a questão doutrinária que discutiria se uma doença uma doença venérea curável, né, como é a gonorreia, se ela consistiria no delito do 130, parágrafo 1º, relacionar sexualmente com alguém com o intuito de transmitir a doença, com o intuito de transmitir a moléstia, sem efetivamente transmiti-la. Seria aí o 130, parágrafo 1º, e se com a efetiva transmissão, se nós estaríamos diante do 129 caput, se o 130, parágrafo 1º absorveria, ou se estaríamos diante do 129, parágrafo 1º, que seria a lesão corporal de natureza grave. Bom, corrente majoritária entende no sentido que teríamos aí uma lesão corporal de natureza grave, pois não é uma doença comum, que ela pode ou não inviabilizar as ocupações habituais por mais de 30 dias, e que, percebam, quando fizemos a análise do 129, parágrafo 1º, interpretamos que essas ocupações habituais não são ocupações habituais necessariamente de natureza laborativa. São ocupações habituais. São o curso natural do que habitualmente esse indivíduo praticaria. Então, durante o curso, né, desse tratamento, certamente, e por isso a doutrina majoritária entende neste sentido, estaríamos com a efetiva contaminação diante da hipótese do 129, parágrafo 1º, pois entre descoberta da moléstia, efetivo tratamento, período, né, o período posterior ao fim do tratamento, em que deve haver uma interrupção de atividade sexual para que seja constatada a cura e não propagação da doença e não retransmissão, certamente inviabilizaria o comportamento habitual sexual dessa pessoa por mais de 30 dias. Beleza? Voltando aqui para a análise do 130, percebam que se determinada pessoa sabe ou deveria saber estar contaminado e ainda assim permite-se relacionar-se sexualmente com outra pessoa, mesmo sem intenção de transmissão, praticaria o tipo penal do caput do 130. Se com intenção de transmissão, pratica o tipo penal do parágrafo 1º, e o parágrafo 2º regula a ação penal como pública condicionada à representação. Veremos porque tipos penais, os próximos tipos penais previstos nos capítulos, nos itens seguintes, eles darão conta de ação penal pública incondicionada, diante da própria esfera de interesses de manutenção do direito social fundamental à saúde, guarnecido inclusive pela Constituição Federal, que tem íntima ligação com o direito à vida, previsto no artigo 5º caput. O direito fundamental social à saúde está no 6º caput da Constituição, diretamente ligado ao direito à vida humana, do 5º caput, digna do 1º inciso 3º, e comunicando-se com o direito à saúde constitucional, que está previsto no 196 da CF e seguintes. Vamos lá, análise da conduta. Trata-se de crime de perigo, pois, se o agente sabedor do que está contaminado com doença venérea efetivamente a transmite dolosamente a outro e pratica crime de lesão corporal, leve, grave ou gravíssima, a depender da modalidade e manifestação. Como observei, né, a doutrina, de modo geral, entende que seria que não se tem conhecimento de moléstia venérea que leve menos de 30 dias entre o período de cognição dela, tratamento, resguardo e reexames para que se constate que a moléstia já não é mais transmissível, o que interromperia minimamente
as ocupações habituais de determinada pessoa por mais de 30 dias, caracterizando-se minimamente a hipótese do parágrafo 1º, inciso 1º do 129. Note-se que para a caracterização da conduta do caput, vamos voltar aqui para o caput, expor alguém por meio de relações sexuais e qualquer ato libidinoso com moléstia venérea, de que sabe ou deva saber estar contaminado, não é com intenção de transmissão, é só aquele pegar, pegou, vou fazer, mas não vou avisar ninguém não. Note que para a caracterização da conduta do caput, basta que o autor tenha conhecimento de que está contaminado por moléstia venérea, e mesmo sem intenção de contaminar o outrem, concorre para tanto ao relacionar-se sexualmente com a outra pessoa de maneira inadvertida. Existem textos, notícias em sites jurídicos, como esses sites mais conhecidos, o próprio site dos tribunais, o Jus Brasil, Conjur, Jurisway, que são sites que têm um conteúdo mais sério, e outros tantos repositórios, bem como artigos científicos, que dão conta de que vamos lá, contaminado com venérea, com a intenção de contaminar, concorre para relacionar sexualmente com outra pessoa de maneira inadvertida, que dão conta de que esse conhecimento, esse dever saber estar contaminado, basta que esse suposto autor ou agente dessa conduta hipotética tenha praticado relação sexual, o que alguns chamam de temerária, previamente àquela segunda relação sexual, relação íntima, que expõe outrem à contaminação. Exemplos seriam relacionar-se sexualmente sem o uso de preservativos com prostitutas, ou participação ou um comportamento sexual com diversos parceiros de maneira habitual e comportamentos do gênero. Tá? É uma percepção mais antiga, bem mais, já bem ultrapassada, e aí eu faço menção a livros de medicina legal já ultrapassados, que tinham um texto preconceituoso, que consideravam conduta temerária qualquer tipo de relação homossexual. Os livros de medicina legal de 20 e poucos anos atrás consideravam, inclusive, que o comportamento homossexual seria um comportamento patológico, o que não é verdade, como bem sabemos hoje. Se existir intenção de efetiva contaminação, que, entretanto, inocorre por circunstância alheia à vontade do agente, caracteriza-se o tipo penal contido no parágrafo 1º, que tem a pena bem mais relevante, como observei, a mínima do parágrafo 1º, que é da modalidade qualificada, ela equipara-se, ela fica alinhada com a máxima do caput. A ação penal é pública condicionada, pois, de fato, a dignidade sexual e suas opções sexuais, sejam quais forem, deverão ser respeitadas em toda a sua amplitude. Veremos nos artigos a seguir, em especial no artigo 131 e no 132, que o direito à saúde e à incolumidade física do ser humano é um direito indisponível, via de regra. Já fizemos esse comentário quando falamos das lesões corporais e do exemplo da pessoa que entrega-se à aplicação de tatuagens, por exemplo. É um direito indisponível, a saúde e a integridade física, via de regra, existem as eventuais relativizações. Neste mesmo sentido, imaginemos que determinada pessoa resolve relacionar-se sexualmente com outra e descobre no dia seguinte, por qualquer meio, que aquela pessoa que ela relacionou sexualmente tinha determinada moléstia venérea. Por exemplo, o exemplo que demos aqui no início, que o seu parceiro tinha gonorreia. E já apaixonada ou já tendo algum tipo de afeto ou apego relacionamental / emocional a esta pessoa, entende por bem confrontá-la e manter a relação. Fazendo opção por não representar criminalmente quanto a esta pessoa. Beleza? Gente, vamos seguir para o próximo slide, vamos seguir aqui para o próximo slide. Com relação ao tipo penal, trata-se de norma penal em branco e sua complementação. Trata-se de norma penal em branco por quê? Pois considera-se
Gente, eu peço do nosso conteúdo para a aula de hoje. Vamos voltar aqui para os nossos slides. Vamos lá. Trata-se de norma penal em branco, pois considera-se doença venérea aquela que, por critério médico-científico, encaixe-se nesse perfil, e não aquelas que eventualmente sejam transmitidas por ato sexual. Ou seja, a questão lá da doença venérea, deixa eu só anotar aqui o ponto do vídeo, depois eu acertar ali, né? Esse videozinho fica mais bacana. Vamos lá. Porque doença venérea ela é considerada aquela que, diante de perícia, um perito médico indique que tratava-se, na verdade, de doença venérea e não uma moléstia grave e, eventualmente, transmitida também por ato sexual, como é o caso do HIV. Por exemplo, a exposição à possível contaminação do vírus da síndrome da imunodeficiência adquirida, do HIV, consubstanciaria-se no tipo penal do 131 e não no tipo penal do 130. Bom, segundo o Greco, dependerá de prova pericial, de estar o autor contaminado à época da infração e de que a natureza da infecção seja de doença venérea. Se outro for, a conduta sofrerá deslocamento do tipo penal. Se a moléstia venérea for grave, mas o ato não for libidinoso, ou se o ato for libidinoso, mas a moléstia não for venérea, tipificará o crime do 131. Tá? E aí, moléstia venérea grave, que expõe a risco a saúde dessa pessoa, que ofenda o bem jurídico tutelado da indisponibilidade do direito à saúde vinculado ao direito à vida, pode, mais transmissível por ato não libidinoso, vai caracterizar o 131, porque o 131 vai pedir o ato libidinoso e vai pedir que a doença seja venérea. Ou se foi através de ato libidinoso que uma moléstia que não tem natureza de moléstia venérea foi transmitida, o que a doutrina clássica, a doutrina de modo geral, exemplifica como o vírus do HIV, estaremos também diante da hipótese do 131. E, como de modo geral os autores falam sobre esse tema, aqui está espelhado a AIDS, por exemplo, que não é moléstia venérea, e que não se transmite somente por atos sexuais, poderá tipificar o artigo 131, ou lesão corporal seguida de morte, ou até mesmo homicídio, dependendo da intenção do agente, mas nunca crime de perigo de contágio venéreo. Sobre a tipificação da contaminação pelo HIV ser considerada como lesão corporal seguida de morte, ou homicídio tentado, faço menção à especial leitura do que Rogério Greco fala sobre o tema. Ele é o autor que acho que melhor exemplifica neste sentido. Eu vou até aproveitar que eu não subi com o meu material hoje, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou ler ipsiliteris para vocês, eu não gosto de fazer leitura direta dos códigos, mas nesse sentido é bem relevante que se fale, né, que se faça menção ao Rogério Greco, que fala o seguinte: embora a AIDS possa ser transmitida por relação sexual, ela não pode ser considerada uma moléstia venérea, razão pela qual, caso ocorra sua transmissão por esse meio, o fato não poderá se amoldar no tipo penal de 130. A doutrina, como já deixamos antever, tenta resolver o problema da transmissão do HIV sob o enfoque do dolo do agente. Assim, se sua finalidade era a contaminação, deixa eu aceitar aqui, alguém está querendo entrar, beleza. Sem sua finalidade a contaminação da vítima, almejando sua morte, deverá responder pela tentativa de homicídio, enquanto esta se mantiver viva, ou pelo delito de homicídio consumado em ocorrendo a morte. Porque fiz questão de ler o ipsiliteris, de fazer literal leitura do que fala o Rogério Greco, a fim de espelhar com a devida referência. A leitura que fiz está na página 354 do Código Penal, comentário do Rogério Greco. E essa percepção é uma percepção doutrinária, percepção por parte da doutrina, uma percepção um pouco mais dura, mas algo que costuma cair em determinados concursos, em especial nos concursos para... Deixa eu desligar aqui a videochamada, que ele dá aquele defeitinho ali quando eu tento projetar a tela junto com a videochamada, tá? Vamos lá. Em especial nos concursos para MP, né, polícias, etc.
Bom, se a suposta vítima já for... a questão, né, do crime impossível. Se a suposta vítima já fora cometida ao tempo da relação íntima pela mesma doença venérea que possui o suposto autor, estaremos diante da hipótese de crime impossível. Pronto. Bom, seguimos. Bom, tratando-se do 131, diz que praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado. Ato capaz de produzir contágio. Reclusão de 1 a 4 anos. Percebam que a pena ela é bem mais alta. É uma pena mais alta do que a pena de lesão corporal simples, tá? Uma pena mais alta do que a pena de lesão corporal leve. A pena desse crime de perigo ela se aproxima à pena da lesão corporal de natureza grave e é a mesma que o delito de perigo de contágio de moléstia venérea dolosa, o tipo qualificado. Vamos observar que neste crime do perigo de contágio de moléstia grave existe o especial fim de transmissão, ele faz parte da conduta do tipo, né? Praticar com finalidade de transmitir a outrem moléstia grave que está contaminado, ato capaz de produzir contágio de 1 a 4 anos. Vamos observar e depois fazer aquelas esmiuçar aí os desdobramentos nas telas posteriores. O bem jurídico protegido é a incolumidade física e a saúde da pessoa humana. O perigo de contágio de moléstia grave deve ser concreto, logo precisa ser efetivamente comprovado. A gravidade da moléstia, bem como sua contagiosidade e a relação de causalidade entre a conduta do agente e o perigo concreto do contágio têm de ser pericialmente comprovados. São moléstias graves e contagiosas, dentre outras, AIDS, varíola, tuberculose, cólera, lepra, tifo e o, infelizmente, contemporâneo Covid. Vamos avançar. Observe-se que nós estamos falando do crime de perigo. Estamos falando de exposição e não de efetivo contágio. Ocorreu o efetivo contágio, o crime é de dano. Dá um exemplo. Eu sei que estou contaminado com Covid-19, né? Estou com coronavírus, por exemplo. Falo, agora eu estou com corona. Alguém vai pegar corona também. E vou para a rua. Né? Vou lá, vejo aqui um desafeto meu qualquer. Falo, Tício, vem cá. Dou um abraço no Tício, né? Para tentar contaminar Tício. Tício, daqui a uma semana, 0 sintomas. Recebe a notícia. E o Léo, quando te deu aquele abraço, foi no dia que ele pegou que ele pegou o resultado dele positivo. Que ele pegou o resultado. Vamos ver se volta a funcionar normalmente. Que ele pegou o resultado dele positivo para Covid. Aí o Tício fala: o Léo me sacaneou. Caramba, o Léo tá querendo me contaminar. Ele vai lá e faz o exame dele para Covid e fala: opa, não peguei, tá negativo. Né? Nem peguei, não tenho sintomas, não peguei, não tá. Não desenvolver. Não peguei. O Léo dolosamente, sabendo, pegando o resultadozinho dele positivo, me procurou sem máscara, me abraçou, praticando conduta em ato capaz para produzir esse contágio. E essa é uma elementar que nós já vamos tocar. Tá? A efetividade, ser a conduta capaz, efetiva, né? Para produzir o contágio, ser o meio eficaz de produção de contágio, por mais que não produza, mas o meio tem que ser eficaz. É elementar do tipo. Aí descobre que não está contaminado, mas ele fica feliz com isso. Claro que não, ele fica enraivecido, mas ele tem todos os elementos do tipo presentes. Ele percebe e descreve a prática da conduta, ele tem a pessoa que comunicou a ele que eu estava efetivamente contaminado e ciente de que estava cometido por moléstia grave, que fui abraçá-lo como um ato eficaz e capaz de transmitir-lhe a conduta. Não contaminou-se por circunstância alheia à vontade do agente. Então, o crime de perigo de contágio de moléstia grave. Se eu o tivesse contaminado,
lesão corporal grave ou gravíssima, dependendo, ou fazendo uma interpretação extensiva do que o próprio professor Rogério Greco nos ensina. Como mencionei, prefiro fazer uma citação literal da página, pois o ponto é polêmico, na página 354 do seu Código Penal comentado, pode ser, e adaptando ao exemplo contemporâneo da Covid, que seja, inclusive, esse comportamento tipificado como uma tentativa de homicídio. Vamos seguir. Com relação à adequação típica, a ação típica punível é praticar, isto é, realizar ato capaz de transmitir a moléstia grave. A transmissão pode ocorrer através de qualquer ato, inclusive libidinoso, desde que a moléstia grave não seja venérea. Ponto, com parênteses ali, é mais fácil de recordar onde eu estava. Eu ia fazer essa observação quando estava falando do período de contágio venéreo, mas volto a falar aqui, bem próprio nesse momento, do período de contágio de moléstia grave, porque não é incomum, hoje, graças a Deus, é mais incomum, mas há alguns anos, em especial no final da década de 80 e início de 90, quando houve, né, um boom dos casos de HIV, do caso de AIDS, que o vírus da síndrome da imunodeficiência adquirida estava realmente provocando mortes, diversas mortes em todo o país, em todas as classes sociais e todos os tipos de pessoas. Então era muito comum nos presídios você ter o exemplo de presos que lançavam fezes nos guardas a fim de tentar contaminá-los com hepatite, ou que eventualmente cuspiam sangue nos guardas a fim de tentar contaminá-los com HIV, que graças a Deus hoje isso não acontece mais, mas uma breve pesquisa, né, num alinhar histórico dos complexos prisionais de um modo geral, vocês vão verificar esse tipo de comportamento como narrado. Tá? Esses comportamentos são comportamentos diversos, né, de ato libidinoso, coisas do tipo, mas eficazes para se buscar uma tentativa de transmissão expondo alguém a risco, e também não era raro no mesmo contexto que atos libidinosos fossem havidos com finalidade de transmissão do HIV, o que, inclusive, né, caracteriza esse risco de contágio de moléstia grave. Desde que capaz, continuando para o roteiro que está espelhado na tela, desde que capaz de produzir o contágio, o ato praticado precisa ter idoneidade para a transmissão. Idoneidade para a transmissão, idoneidade é uma palavra que a gente costuma usar com outro contexto, tá? Mas está adequada ao contexto aí transmitido, mas é essa idoneidade no sentido de eficácia para a transmissão. E a moléstia, além de ser grave, deve ser contagiosa. Vamos lá, ponto. A pessoa pode estar contaminada por uma moléstia grave, entretanto não contagiosa, entretanto não transmissível pelo aquele tipo de conduta. Exemplo, né, volto para o exemplo do HIV, é um exemplo largamente utilizado na literatura, na doutrina penal nesse sentido. Sujeito contaminado por HIV, ao ver um primo seu distante, que não se viu há muito tempo, tomado por um sentimento de carinho e saudade, resolve abraçar-lhe afetuosamente. Esse primo, sujeito de razoável preconceito, após ser abraçado, descobre que o seu parente, que carinhosamente o abraçou, está contaminado pelo vírus da imunodeficiência adquirida, pela síndrome da imunodeficiência adquirida, em razão de sua opção sexual. Tomado por preconceito e sentindo-se intimamente aviltado por aquilo que ele acredita ter sido exposto à contaminação, resolve registrar a ocorrência de perigo de contágio de moléstia grave em razão da conduta. A assertiva condiz com uma hipótese, com a possibilidade de real cometimento do delito, sim ou não, e justifique. Tá? Eu aqui tentei fazer uma adaptação, pelo que eu
Eu puxei aqui de memória algo que já uma questão similar que já li. Resposta é não, porque por ineficácia do meio de transmissão. O abraço, para este tipo de moléstia grave, sei disso, não é meio eficaz para produzir contágio do tipo de moléstia. O que eu tentei exemplificar, adaptando a uma possível questão, é que se o meio não é eficaz, mesmo havendo ou não o dolo de transmissão, né, pode haver o dolo de transmissão, mas o meio é ineficaz, não existe adequação típica da conduta. Beleza? Ou a gente pode utilizar qualquer meio idôneo para a prática do crime de perigo de contágio de moléstia grave, pois o texto legal não faz qualquer restrição. Ao contrário do perigo de contágio venéreo, que só pode ocorrer através de relação sexual ato libidinoso. Deu para perceber a sutil diferença entre uma coisa e outra? Porque lá no 130, no período de contágio venéreo, eu tenho aí uma dupla proteção da vítima. Há uma que ela não seja exposta sequer ao risco de contrair doença venérea. Quer queira, quer não queira a transmissão, o parceiro escolhido. E 2, uma tutela especial da dignidade sexual da potencial vítima do 130, que permitiu-se entregar-se à intimidade, à sua relação íntima e sexual, a outrem que dessa confiança não merecia. Que essa projeção de afeto não fazia valer. Bom, o verbo núcleo praticar exige atividade, o que caracteriza um tipo comissivo, ou seja, ato, né, realizado comissivamente, embora excepcionalmente possa receber a forma omissiva. E aí eu confesso que esse exemplo eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V acho que do Delman. Quando, por exemplo, a mãe contaminada por moléstia grave e contagiosa permite que seu filho a toque com a intenção de transmitir-lhe a moléstia. Tá? Quando eu li isso, falei, mas nenhuma mãe vai fazer isso, né? Não é? Primeiro que é exemplo, é hipótese, né? E segundo que é possível se houver o dolo de transmissão. E se o meio eficaz para que ocorra aquela transmissão for não agir comissivamente, sim de maneira passiva. Quer abraçar, abraça, vem aqui. Né? Bom, se por fim, com sua ação, der causa ao surgimento de uma epidemia, olha, tão contemporânea essa discussão, responderá pelos crimes do 131, que está a hora em análise, e 267, parágrafo 2º, na modalidade culposa. O 267, né, é o crime, vou aproveitar e pegar aqui, cadê meu browser de internet? Deixa eu pegar aqui o 267. Né? É o crime de causar epidemia, o crime de epidemia. Causar epidemia mediante propagação de germes patogênicos, reclusão de 10 a 15 anos, pena pesadíssima. Tá? Vou botar um pouquinho. Espera aí que eu acho que tem mensagem aqui no chat, deixa eu dar uma olhada. Opa, obrigado, era o apoio de vocês lá na hora que eu tive que correr. Obrigadão, galera. Vamos lá. A ação penal é pública incondicionada, sendo desnecessária qualquer manifestação da vítima ou representante legal diante do inegável interesse público pela manutenção da saúde coletiva, que é direito social fundamental. Mencionei isso logo no início. Haverá a hipótese de crime impossível no caso da vítima já contaminada ou já imunizada. Né? Imagina aí que tem doença para Covid, meu vizinho aqui não sabe que Perdão, gente. Tem vacina para Covid e eu já tomei, meu vizinho não sabe que eu já tomei, que eu já estou imunizado, ele está contaminado, ele fala assim, eu vou transmitir Covid para ele, que eu não aguento esse cara com som alto 10 horas da noite. Não vou transmitir para ele, se ele fica doente, me dá paz. Já estou imunizado. Tem ali o dolo, estou imunizado, hipótese de crime impossível, porque
né? O meio completamente ineficaz, a conduta e o meio. A eficácia do meio é determinante para a caracterização do tipo. Imagine se determinada mulher é transmissível apenas pelo sangue e a situação hipotética de uma determinada pessoa corre atrás de outra para abraçá-la a fim de transmitir a doença. Ineficácia do meio, exemplo que tentei projetar de maneira adaptada no início dessa discussão. Bom, sigamos para o tipo do 132. Vou ver aqui a hora, eu acho que vou avançar só mais por esse e a gente continua semana que vem, tá? Vamos lá, já estou aí com 50 minutos com vocês. Deixa eu ver aqui, né? A não ser que vocês me permitam ficar um pouquinho além do período máximo recomendado. Mas vamos dar a sequência aqui no 132. Não, acho que a gente fecha aqui. Vamos lá. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente. Olha, é um desdobramento lá do 131. Porque lá no 131, essa exposição, né, esse crime, esse delito de periclitação, esse delito de perigo, é o perigo, mas que alguém pega uma doença severa, né, uma moléstia grave, pena alta. No 130 é aquele crime de perigo de um tipo específico de moléstia, não necessariamente grave, que merece uma tutela, uma reprimenda penal diferenciada, até mesmo em razão da dignidade do ato sexual e da liberdade sexual de outrem. Até mesmo se essa pessoa soubesse que correria risco de ser contaminada, não relacionar-se-ia intimamente com aquele que é o seu potencial ofensor. Neste, nós estamos falando de exposição à vida ou à saúde, perigo direto e iminente. Estamos falando de condutas que podem pôr em risco a vida ou mesmo a saúde, mas de alguém determinado, né? De uma pessoa em específico. É assim, eu sei que o meu vizinho de cima ele tem uma asma que ele quase morre, ele fica sem respirar qualquer cheirinho mínimo de fumaça. Aqui no condomínio é proibido fazer churrasco, tá? Eu não moro em condomínio não, mas no meu condomínio hipotético, tá? Fiquei rico, nem mudei. Hipoteticamente, falando só para o nosso exemplo. E eu sei que o meu vizinho da varandinha de cima, cara, ele se sentiu um cheirinho de fumaça leve, fecha, ele tem que ir internado, chama ambulância e tudo. O que eu resolvo fazer na época, no dia que o síndico está viajando, que ele não está na casa, um domingão, até a polícia é difícil de aparecer, eu acendo uma churrasqueira bem embaixo da janela do quarto dele, para ir bastante fumaça lá. Não que eu quero fazer o churrasco, não porque eu quero incomodar todo o prédio, mas porque eu estou produzindo uma conduta dirigida a uma pessoa específica com dolo de expor a saúde, nem a vida, simplesmente a saúde dele a um perigo direto, a um perigo iminente. Eu sei que ele vai sair daqui de ambulância. Eu estou adotando essa conduta com o intuito de ofender a vida e a saúde dele. Percebam que ainda estamos na seara do crime de perigo, então eu não preciso ofender a saúde dele. Eu preciso simplesmente expô-la a risco. Difícil de provar, mas, enfim, isso é uma outra questão. A seara probatória é tema específico do processo penal. O crime de perigo para a vida ou a saúde de outrem é de ação penal pública incondicionada, não se exigindo qualquer formalidade ou manifestação da vítima ou do seu representante. Tá? Digamos que eu fiz isso tudo com o meu vizinho lá, mesmo exemplo. E aí ele viu que ele estava em perigo, né? Se ele respirasse aquela fumaça, ele ia morrer. E aí ele resolve sair de casa porque tem medo de mim. Eu sou um cara violento, bato, faço escarcel. E aí o síndico fica sabendo, tá? Ele pode comunicar, ou o vizinho, uma autoridade policial, enfim, aí seria uma notícia imediata, mas o que impede dizer é que a ação penal é pública incondicionada. Qualquer um que der ciência daquela prática delitiva à autoridade policial, ou seja, que noticiarem esse crime no sentido mais técnico da palavra, não no sentido prático e específico, que é de produção de peça processual, impulsionará, né, provocará a autoridade policial a iniciar a investigação, uma das projeções da tutela estatal
as reprimendas de caráter penal. Vamos lá, análise do tipo: a vida e a saúde da pessoa humana, ou seja, em termos mais abrangentes, a incolumidade pessoal, a integridade daquela pessoa, seja física, seja de vida, ou seja de saúde, constituem objeto da tutela penal, isto é, a vida e a integridade fisiopsíquica são os bens jurídicos protegidos. A prescrição 132 incrimina a exposição a perigo, não só da vida, mas também à saúde. Foi o exemplozinho que eu dei. É que eu não queria já avançar para o outro exemplo mais específico lá da doutrina. Nem sei se coloquei aqui, acho que coloquei aqui o perigo comum. Mas já falo, tá? Vai lembrar um pouquinho a gente lá do direito do trabalho. Trata-se de crime de caráter eminentemente subsidiário, não o informa o animus necandi ou o animus laendi, né, de provocar o dano, mas apenas a consciência e a vontade de expor a vítima a perigo. Eu estou afim, né, de aterrorizar esse cara. Vou expor ele a perigo. Tá? Ele não vai ter paz. A vida e a saúde dele estão em risco. O perigo concreto que constitui esse elemento objetivo é limitado a determinada pessoa, porque se não for limitado a determinada pessoa, não é o 32, pode ser outro tipo. Não se confundindo, portanto, o crime em questão com os crimes de perigo comum. Coloco o exemplo aí, eu adoro esse exemplo, né? Já dei ele aqui mais de uma vez. O racha, por exemplo, artigo 308. Esse 308, tá? Eu vou complementar esse slidezinho. Artigo 308, CTB, não, CBT, Código de Trânsito Brasileiro, isso. E agora não sei, vou botar Código de Trânsito, porque um é tributário e o outro é de trânsito, eu sempre confundo a ordem desse código. Cadê? É CTB. É CTB que é o trânsito? É CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Porque tem o tributário, eu tive um professor que falava do tributário também assim, mas acho que é CBT que eles falam, né? Código Brasileiro Tributário, que resume também com CT. Aí é CTN, o tributário é CTN. Tributário Nacional. Né? O CTN é o Código Tributário Nacional e o CTB é o Código de Trânsito Brasileiro. Beleza, eu sempre confundo com relação a essas siglas. Quando eu estou na confusão, eu escrevo direto. E tô lembrando porque eu tô fazendo um tributário especial. Daqui a pouco eu esqueço também. Tô com amnésia, professor. Não vou. Tá chegando a prova, eu fico com amnésia. Olha, eu vou até uma brincadeira, por favor, entendam. O comentário que eu vou fazer é super em tom de brincadeira. Mas eu dou a razão quando o aluno fala assim, cara, tributário me dá um... Porque tem que ter muito talento para gostar de tributário, gente. Eu vou ser sincero, não é novidade, não é de hoje que a galera tem um pouquinho de trauma com tributário. Quem ama, ama. Quem não entende é igual gente de humanas tentando fazer conta. Né? Admiro quem gosta, mas eu fujo um pouquinho de tributário. Não mais do que o indispensável. Mas vamos lá. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou de demonstração de perícia e manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Então, é o crime de racha, né? A gente já brincou aqui algumas vezes, tinha aqui alguns anos, eu estou com 40, né? Há pelo menos 30, 25 anos, o racha era todo final de semana numa praça aqui de Anchieta, ali, né, um bairro próximo aqui aonde moro. Bom, ou outro exemplo, né, o crime contra a incolumidade pública, aquele que nós estávamos falando de crime de perigo comum, exemplificando como racha, ou crime de incolumidade pública, bem diferente do que tratamos por oportuno, que é exemplo o crime de incêndio, causar incêndio expondo a perigo a vida ou a integridade física ou patrimônio de outro. Ainda tive notícia de crime de incêndio, coisa, né, por ciúmes, mas aí pôs em risco uma pessoa com ciúme de outra, pôs fogo, né, em determinado material, né, na casa da pessoa, e só que o fogo saiu de controle e expôs a risco todo um condomínio, todo um bloco de um condomínio. Né? Então isso, infelizmente, é mais comum do que parece. Mas são exemplos que desvinculam-se, que diferenciam-se contundentemente do tipo do 132, pois eles não têm em vista a pessoa determinada, põe em risco
a incolumidade pública ou o perigo comum a todos. A natureza subsidiária desse crime com efeito vem expressa no seu próprio preceito secundário, que ao culminar a sessão penal acrescenta se o fato não constitui crime mais grave. Então ainda tem essa reserva penal, essa reserva de tipificação penal, que se conduta assemelhada for descrita, entretanto especificada em outras circunstâncias a constituir crime mais grave, estaremos diante, né, na hipótese da outra conduta. Não, só isso mesmo, tinha falado aqui do crime de incêndio, então para poder fechar essa parte do 132, é indiferente a motivação que orientou a conduta criadora da situação de perigo, desde que seja suficientemente idônea para produzir a situação de perigo. Ou seja, o motivo é indiferente à motivação. Quero fazer porque eu não gosto do meu vizinho, se ele não gosta de mim. O importante é que eu levei uma pessoa em específico a passar perigo. Ela não sofreu a lesão, mas aquele abalo do espectro de paz e de tranquilidade habitual com relação à segurança e à tranquilidade com relação à segurança física, psíquica, né? Fisiopsíquica, né? Física e psíquica e a saúde. Se simplesmente essa esfera de segurança fisiopsíquica foi ameaçada, não precisa ter sido invadida, é a penumbra, é a fumaça que contorna esse bem jurídico. Aliás, assentou-se uma fumaça de perigo, uma fumaça delitiva, né? um simples risco de ofensa a esses bens jurídicos, de ofensa efetiva a esses bens jurídicos, está caracterizada se dirigir o comportamento a certa pessoa, o comportamento, o tipo penal do 132. Se há diversas pessoas, a depender de tipificação penal, perigo comum. Se há um certo interesse público, crime contra a incolumidade pública, todos eles devidamente exemplificados. Beleza? Bom, eu vou, nos próximos artigos, né, vão tratar aí do abandono incapaz, daí por diante. Vou deixar para tratar deles no nosso próximo encontro, encerrando por hora, então, nossa atividade de hoje. Deixa eu salvar aqui. Já vou fazer aqui o recorte parcial, tá, desses slides, a fim de postá-los lá no nosso portalzinho. Estou aqui há 50 minutos com vocês. Só um minuto.